Rapaz, irmão, irmão, eu senti da parte de Deus de contar um arrebatamento de sentidos que eu tive antes mesmo daquele testemunho que eu testemunhei que dos anjos dançando ao redor do trono. Foi uma primeira experiência que eu tive, essa que eu vou contar, e foi um arrebatamento de sentidos. Esse não foi um sonho, foi um arrebatamento de sentidos. Eu estava vivendo a minha vida real aqui, e quando Deus me tomou num arrebatamento de sentidos, eu estava caminhando sobre um lugar muito escuro. Se o irmão perguntar para mim aonde que era, se eu via chão, se eu via caminho, não via chão, não via caminho. A escuridão, as trevas daquele lugar era negra, era muito escura e não tinha como visualizar nada. E eu caminhava por aquele lugar, eu caminhando por aquele lugar e sem encontrar passagem nenhuma, sem encontrar nada, caminhei bastante por aquele lugar. Era um lugar, assim, que eu caminhava, mas eu não sentia nem medo, irmão. Eu caminhava na segurança, entendeu? De que eu estava caminhando por ali e por algum tempo. E continuei naquela caminhada, nesse arrebatamento de sentido, não se via nada, irmão. Não se via nem da esquerda, nem da direita, nem no chão, nem no teto, nem na visão, não via nada. Eu só via que eu estava caminhando nessa escuridão, nessas trevas. E a uns 20 passos de mim, eu visualizei uma escada. E essa escada, ela era toda dourada. Ela apareceu, ela surgiu de repente na minha frente. Uns 20 passos da onde eu estava caminhando. Ela estava na minha frente. E ela, conforme eu fui me aproximando dessa escada, irmão, eu vi que essa escada tinha degraus como se fosse barra de ouro. E as laterais dessa escada, o corrimão dessa escada, era toda torneada também, uns desenhos torneados em ouro. Na hora que eu comecei a subir os degraus, que eu consegui chegar próximo desse lugar, dessa escada, e comecei a subir os primeiros degraus da escada, daí eu consegui sentir o meu entendimento. Eu fiquei com medo daquelas trevas que até então eu tinha deixado para trás quando eu comecei a subir essas escadas. Aí, eu subindo a escada, subindo, e cada vez mais subindo, eu comecei a observar o quê? Que o chão, que a escuridão ficava para trás e embaixo. E eu subindo aquelas escadas, eu estava subindo, então quanto mais eu subia, mais distância eu tinha daquela escuridão. Ela envolvia ao redor da escada, mas assim, ela não era mais assim, eu não estava mais pisando nela, entendeu? Naquela escuridão. E subindo, irmão, mais ou menos, vamos dizer aí, uns 20 degraus acima, eu vi uma porta. Essa porta, ela era comprida, irmão. Ela não era larga, ela era comprida. Aí, conforme eu vi essa porta, eu comecei a subir mais rapidamente, na ansiedade de passar por essa porta, mas no meu sentido eu pensava assim, nossa, como é que eu vou passar por essa porta, sendo que eu sou meia fortinha, e não vai caber eu ali na porta. A porta era mais comprida do que larga. Aí eu continuei subindo. Quando eu cheguei perto da porta, eu vi duas mãos que estenderam para o lado de fora da onde eu estava, e as mãos eram de fogo, irmão. É uma mão dourada, irmão, mãos de fogo, querubins, que me estenderam as mãos para mim poder passar por aquela porta. Quando eu passei por aquela porta, eu já não era mais como eu sou, eu já era como eles eram. Eu entrei nessa sala do trono, e quando eu entrei nessa sala do trono, que foi a primeira vez que eu conheci essa sala, a primeira vez que eu vi essa sala. Quando eu entrei, irmão, eu olhei para tudo e eu vi aquela sala gigantesca, do mesmo jeito que eu tive essa visão da segunda da segunda vez, a segunda experiência que eu mandei, que o irmão publicou esses dias. Então, era a primeira vez que eu estava vendo essa sala, nessa visão que eu estou contando agora. Aí, eu vi os degraus bem altos, que elevavam um trono que estava bem elevado, e nesse trono, irmão, acima dele tinha como se fosse uma áurea de luz. Era uma áurea bem gigantesca ao redor do trono. E atrás desse trono
no chão da sala tinha um tabernáculo, logo atrás, um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele tinha como se fossem umas colunas bem grossas, e elas eram assim, tipo, desenhadas e adornadas, que nem era aqueles... Como é que chama, meu Deus? Quando eu subi, aonde eu segurei para mim poder subir. Elas eram adornadas como o corrimão da escada que eu subi. Nisso, irmão, olhando para cima, eu olhei e vi como se fosse o teto daquela sala, parecia umas conchas, bastante conchas. Parecia que era formada de conchas, sabe, em cima, como se fosse um teto trabalhado. E eu comecei a olhar para aquilo, irmãos, mas eu olhava e comecei a observar que aquilo se mexia. Era como se fossem conchas que se mexiam. Aí Deus me deu um entendimento. Eu comecei a ver como se fossem anjos, um pertinho do outro, fazendo o teto daquela sala. Aí eu perguntei para esse querubim que estava do meu lado direito. Eu perguntei para ele assim: que lugar é esse? Ele falou para mim: a sala do trono. E eu voltei à minha vida real. Então, assim, foi uma visão surreal, uma visão, um arrebatamento de sentidos que eu jamais me esqueci. Era o que eu ia testemunhar para o irmão, né? Esses dias atrás eu falei para o irmão que eu já tinha tido uma primeira experiência com Deus nessa sala, que foi essa que eu estou contando agora. Da segunda sala que o irmão colocou, segundo sonho que o irmão colocou, essa experiência que eu fui dançar com os anjos nessa sala do trono. Então, essa que eu tô contando hoje pro irmão é uma primeira experiência que eu tive nesse lugar onde eu não conhecia ainda, tá bom, irmão? E eu quero sim que o irmão passe para a igreja, porque tudo isso nós vamos contemplar um dia na glória de Deus, né? A cada um Deus tem dado uma porção espiritual, uns para avisar e alertar a igreja, outros para vivenciarem, contarem para a igreja ser renovada, para que as pessoas não percam a fé, não percam a esperança, não se enfraqueçam no caminho, porque vai valer a pena todos essas lutas, essas provas, essas dificuldades que nós temos atravessado para seguir a Jesus Cristo, para seguir a vontade e a presença de Deus. Então vamos continuar, porque com certeza Deus tem preparado coisas grandiosas para nós no reino da glória dele, para que nós possamos estar presentes junto dele, honrando e glorificando ao santo e bendito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi essa visão que eu queria passar para o irmão. Essa não foi um sonho, irmão. Foi um arrebatamento de sentidos que eu tive, que eu trago para o irmão, trago para a igreja de Cristo. Vamos buscar o Senhor. Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que Ele tem trabalhado na vida de cada um, segundo a vontade dEle, enviando uma porção para cada um, trazer para a igreja o alimento, o sustento para a igreja, até nós chegarmos na glória de Deus. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.